Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia e investidor na Bolsa Americana desde 2015. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 ações baratas com boas perspectivas na Bolsa Americana. São elas PepsiCo, Alphabet, Google e Nike. Vamos analisar essas empresas a fundo, avaliar o seu valuation, as principais métricas fundamentalistas, os preços atuais, o histórico de dividendo e as perspectivas para o futuro. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal Carteira Livre, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Isso ajuda bastante o canal a crescer e permite que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como este. E comenta aqui embaixo, qual dessas empresas você acha mais atrativa hoje? Ou comente também se você tem recebido dividendo de algumas delas recentemente. Agora, vem comigo e vamos ao vídeo. A nossa primeira ação de hoje é a Pepsi, que foi criada em 1898 por um farmacêutico da Carolina do Norte e inspirada no sucesso da Coca-Cola. A bebida rapidamente ganhou popularidade. A empresa investiu pesado em marketing e aquisições. Em 1965, a Pepsi expandiu para o mercado de snacks ao se fundir com a Frito-Lay. Hoje, a PepsiCo é líder global em diversas categorias de produtos, tem uma receita anual de mais de 80 bilhões de dólares e é dividida entre alimentos, cerca de 60% das vendas, e bebidas, 40% do total. A empresa possui um portfólio robusto, com mais de 20 produtos que geram mais de 1 bilhão de dólares em vendas a cada ano, como os refrigerantes Pepsi, o Starbucks, Gatorade, Mountain Dew, Tostitos, 7-Up, Lipton, Quaker, Lay's, Cheetos, muitas dessas marcas bem conhecidas aqui no Brasil. Com relação ao valuation, a Pepsi está cotada a 165 dólares e, de acordo com o site Simple Dividends, de quem retiramos as informações para esta análise, a empresa poderia estar barata. O preço-alvo estimado mínimo pelos analistas é de 184 dólares e a empresa estaria desvalorizada em cerca de 8%. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preço que a empresa deveria estar sendo negociada em seu preço justo, ou seja, 184 dólares e um pouquinho acima. E ela está abaixo dessa faixa, ou seja, há um desconto na Pepsi. Outras 2 métricas de valuation importantes para avaliarmos se a PepsiCo está barata ou não é o dividend yield e a relação preço por lucro. O dividend yield está bastante elevado, considerando a média desde 2020. Hoje, o dividendo da PepsiCo está em 3,3%, e o valor é acima da média dos últimos 5 anos, de 2,8%. A relação Price sobre Earnings projetivo também indica a desvalorização da ação de 24 vezes, a cotação média dos últimos 5 anos, contra 19,4 vezes atualmente. O valuation da PepsiCo está próximo ao valuation da empresa durante a pandemia, o que mostra o potencial de valorização atual da empresa. Agora nós vamos falar das métricas de rentabilidade. E a rentabilidade do negócio é muito importante para a tomada de decisão. Entre as principais métricas de rentabilidade estão o ROI, Return on Equity, que mede quantos dólares de lucro a empresa ganha para cada dólar investido. O ROI da PepsiCo está em 49% e tem se mantido neste valor nos últimos 5 anos. Já o ROIC, Return on Invested Capital, mede a rentabilidade gerada em relação ao capital total investido, incluindo tanto o capital próprio quanto o capital de terceiro. O capital de terceiro é o capital dos acionistas. Para a PepsiCo, o ROIC está em 20%. Agora é o momento de analisarmos os dividendos da PepsiCo, que tem um elevado nível de segurança, ou seja, é pouco provável que tenham cortes no futuro. De acordo com o site Simple Dividends, a segurança do dividendo atual está em 93, ou seja, muito seguro. O dividendo atual é de 3,3%, um dividendo mediano, e o último aumento aconteceu em fevereiro de 2024, no valor de 7,1%. O payout da PepsiCo é mediano, de 66%, ou seja, 66% do lucro líquido da PepsiCo é distribuído aos acionistas como dividendos. O payout é uma métrica muito importante, pois ajuda a avaliar a capacidade da empresa de gerar lucros consistentes ao longo do tempo e entender como será a distribuição desses dividendos. É um sinalizador se a empresa é uma boa opção para quem deseja ter uma renda passiva.
Os dividendos da PepsiCo são crescentes nos últimos 51 anos, isso mesmo. A empresa, nos últimos 51 anos, pagou dividendos crescentes ano após ano. E isso a coloca no ranking das empresas que são consideradas as Dividend Kings. Os dividendos tiveram um crescimento em média de 11% nos últimos 20 anos, e nos últimos 5 anos o dividendo cresceu em média 7% ao ano, o que gerou ganhos reais acima da inflação no período. Em 2004, os dividendos por ação da PepsiCo foram de 90 centavos de dólar. E hoje, em 2024, 20 anos depois, estão em 5 dólares por ação. O crescimento foi de mais de 500% no período, só no dividendo. Este crescimento elevado no dividendo pode fazer com que a sua renda em dólar aumente significativamente em alguns anos. A PepsiCo é uma excelente pagadora de dividendos. O dividendo é trimestral e são pagos nos meses de janeiro, março, junho e setembro. O dividendo anual por ação é de 5 dólares e 42 centavos. E a próxima DataCon é no dia 29 de novembro de 2024 e o dividendo será pago no dia 6 de janeiro de 2025. Agora nós vamos para a segunda empresa da análise de hoje, que é a Alphabet, controladora da Google. Atualmente, a Alphabet está cotada a 171 dólares e, de acordo com o site Simply Dividends, de quem retiramos as informações, a empresa poderia estar barata. O alvo estimado mínimo para o seu preço é de 177 dólares e a empresa estaria desvalorizada em cerca de 3%. Veja o gráfico na tela abaixo, em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a empresa deveria estar sendo negociada hoje, considerando seu preço justo. E a Alphabet está sendo negociada abaixo dessa faixa, como a PepsiCo. Outra métrica de valuation importante para a Alphabet é a relação preço sobre earnings, ou seja, lucros projetivos, que também indica uma desvalorização da ação, que estava sendo cotada 22,9 vezes na média dos últimos 5 anos, contra 19,9 vezes atualmente. O valuation da Alphabet, controladora da Google, está entre os menores dos últimos 5 anos, de acordo com esta métrica, o que mostra o potencial desconto da empresa. Outra métrica importante para analisarmos a Alphabet é a rentabilidade do seu negócio. Entre as principais métricas de rentabilidade estão Return on Equity, ROI, que mede quantos dólares de lucro a empresa ganha para cada dólar investido. O ROI da Alphabet está em 32% e tem crescido nos últimos 5 anos, passando de 18% em 2019 para 32% nos últimos 12 meses. Já o ROIC, que mede a rentabilidade gerada em relação ao capital total investido na Alphabet, foi de 32% em 2024, dobrando de valor desde 2019, quando era de 16%. Agora vamos analisar o dividendo da Alphabet. Os dividendos têm um elevado nível de segurança, de acordo com o site Simply Dividends, de 80 pontos, ou seja, um dividendo considerado seguro, e é pouco provável que hajam cortes no futuro. O dividend yield da Alphabet ainda é baixo, de 0,47%, e a empresa passou a pagar dividendos recentemente, a partir de junho de 2024. O payout da Google é muito baixo, de 5%, ou seja, apenas 5% do lucro líquido da empresa é distribuído aos acionistas como dividendos. O payout da Alphabet mostra que a empresa tem grande capacidade de aumentar o pagamento de dividendos futuros e crescê-los ao longo do tempo, pois 95% do lucro ainda não é distribuído, e este percentual é reinvestido na empresa visando o crescimento futuro. Como vimos, a Alphabet passou a pagar dividendos muito recentemente, em junho de 2024. O dividendo da Alphabet é trimestral e são pagos nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O dividendo anual por ação é de 80 centavos de dólar e a próxima DataCon é no dia 9 de dezembro. O dividendo será pago em 16 de dezembro deste ano. Agora, nós vamos analisar a terceira empresa deste vídeo, que é a Nike. Atualmente, a Nike está cotada a 78 dólares e, de acordo com o site Simply Dividends, de quem retiramos as informações, a empresa dá sinais que poderia estar barata. O preço-alvo estimado mínimo é de 83 dólares e a empresa estaria desvalorizada em cerca de 6%. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preços em que a empresa deveria estar sendo negociada, considerando seu preço justo. E a Nike também está sendo negociada abaixo dessa faixa, assim como a PepsiCo e a Alphabet.
Outra métrica para avaliarmos o valuation da Nike é o dividend yield, que está bastante elevado considerando a média dos últimos 5 anos desde 2020. Hoje, o dividendo da Nike está em 1,9%, acima da média dos últimos 5 anos, de 1%. A relação Price sobre Earnings projetivo da Nike também indica desvalorização da ação. Hoje, a empresa está cotada a 27 vezes, enquanto que na média dos últimos 5 anos, a relação preço sobre lucro foi de 32 vezes. O valuation da gigante do segmento esportivo está próximo ao valuation da empresa durante a pandemia, o que mostra o potencial de valorização atual da Nike. Agora, vamos analisar as métricas de rentabilidade da Nike. A primeira métrica é o Return on Equity, ROI, que mede quantos dólares de lucro a empresa ganha para cada dólar investido. O ROI da Nike apresentou retração nos últimos 5 anos, passando de 55% do total em 2021 para 38% de retorno nos últimos 12 meses. Já o ROIC, Return on Invested Capital, mede a rentabilidade gerada em relação ao capital total investidos pelos sócios e pelos acionistas na Nike. E também apresentou redução, passando de 36% em 2019 para 22% nos últimos 12 meses. Agora vamos analisar os dividendos da Nike. A Nike tem um elevado nível de segurança, ou seja, é pouco provável que os dividendos da Nike tenham algum tipo de corte. O site Simple Dividends classifica o dividendo da empresa em 99, ou seja, muito seguro. O dividend yield é baixo, de 1,9%, e o último aumento foi de 8,8% em fevereiro de 2024. Ou seja, a Nike tem uma grande capacidade de crescer de maneira sustentada esse dividendo. O payout é mediano, de 40%, ou seja, 40% do lucro líquido da Nike é distribuído aos acionistas como dividendos, e 60% do lucro é reinvestido na empresa, visando o crescimento e expansão dos negócios. Os dividendos da Nike são crescentes nos últimos 22 anos e tiveram um crescimento médio de 15% ao ano nos últimos 20 anos. Nos últimos 5 anos, o dividendo cresceu em média 11% ao ano, o que gerou ganhos reais acima da inflação no longo prazo. Em 2004, os dividendos por ação da Nike foram de 10 centavos e hoje estão a 1,50 dólar, um crescimento de mais de 1.500% no período. Este crescimento elevado nos dividendos pode fazer com que sua renda em dólar aumente significativamente em alguns anos. O dividendo da Nike é trimestral e são pagos nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. O dividendo anual por ação é de 1,48 dólar e a próxima datacom é no dia 2 de dezembro. O dividendo será pago no dia 1º de janeiro de 2025. Para terminar essa análise, vamos fazer um pequeno comparativo entre as 3 empresas do vídeo de hoje e vamos discutir outros indicadores para termos uma avaliação mais ampla por meio de uma comparação de indicadores fundamentalistas. A empresa mais barata, considerando a métrica preço sobre lucro, é a PepsiCo, que tem relação de 19 vezes. A Alphabet também está barata, com relação preço sobre lucro de 19,9 vezes, e a Nike é a mais cara de todas, com uma relação preço sobre lucro de 27 vezes. Com relação aos indicadores de rentabilidade, a Alphabet leva vantagem, com margem líquida de 27,7% e retorno sobre o capital investido ROIC de 32%. Pepsi e Nike têm rentabilidades próximas de ROIC e margem líquida. Com relação ao dividend yield, a PepsiCo destaca-se no quesito, com 3,3%. Nike tem 1,9% de dividendo yield e a Alphabet 0,4%, o menor de todos. Nesse quesito, a PepsiCo tem vantagem. Já com relação ao crescimento do dividendo nos últimos 5 anos, o destaque é a Nike, com 11% de crescimento em média nos últimos anos, enquanto a PepsiCo cresce o dividendo em média 7% ao ano. Como vimos, a Alphabet ainda não tem dados suficientes de crescimento do dividendo, pois começou a pagá-los em julho de 2024. Em relação ao crescimento das receitas e lucros nos últimos 5 anos, destaca-se a Alphabet. As receitas da Google cresceram 22% em média nos últimos anos, e os lucros cresceram 16% ao ano. Por fim, o payout da Google é o menor de todos, apenas 5%, o que permite ampliar e crescer o dividendo de forma consistente nos próximos anos. Nessa comparação, parece ser a melhor ação entre as 3 analisadas, a Alphabet. Neste vídeo, trouxemos uma análise completa de 3 grandes empresas americanas que estão descontadas e que podem oferecer boas oportunidades para estudo e investimento.
São elas PepsiCo, Alphabet, controladora da Google, e Nike. Se você gostou dessa análise, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você garante que não vai perder nenhuma atualização e ficar sempre por dentro das melhores oportunidades de investimento na Bolsa Americana. E antes de terminar, me conta aqui nos comentários qual dessas empresas te chamou a atenção. Tem alguma outra que você está de olho? E me diz se você vai receber algum desses dividendos anunciados recentemente. Vamos compartilhar experiências aqui e aprender juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. Vou ficando por aqui, mas já te espero no próximo vídeo com mais conteúdo para ajudar você a construir uma carteira de investimentos forte e diversificada no exterior, mesmo com pouco dinheiro. Muito obrigado, bons investimentos, até a próxima!